Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia para todos em geral, né? Para todas as pessoas, técnicos e não técnicos. Essa dica desta manhã serve para todos. Olha, me deparei com algumas pessoas me falando que o seu televisor queimou com raio e ela foi e jogou fora. É, Jogou fora porque queimou com raio e, segundo as informações que tem, queimou com raio não presta mais. E ele então jogou fora. Tem outras pessoas que dizem, não, queimou com raio, eu já fui e comprei outra, porque eu sei que não presta, porque já tinha queimado uma com raio anterior minha e não prestou mais. Então eu peguei e dei para o meu vizinho, outra eu dei para uma colega de trabalho, e assim sucessivamente. A gente ouve muitos comentários quando a gente começa a conversar com as pessoas acerca disso, na época de trovoadas, na época que está chovendo bastante. Mas me deparei esses dias. E aí eu resolvi gravar essa dica agora, dando um alerta para as pessoas que, por exemplo, tem um televisor em casa que queimou com raio na época da chuva, ou que porventura vai queimar ainda, tá? Na época das trovoadas, das grandes chuvas, dos raios, relâmpagos, vai queimar, e você já vai estar informada para que possa, na realidade, não jogar também o seu televisor fora, tá? Veja só, o televisor de LED tem duas placas principais. Elas são principais. Por quê? Uma é a PCI da fonte e outra é a PCI mãe, aquela que entra os sinais, que faz os comandos, que tem o processador, tem o micro, memória. Esta nós chamamos ela de placa principal. E a outra é a PCI fonte, certo? As outras placas a gente não fala muito delas porque dificilmente elas queimam. As que mais queimam é a PCI principal e a PCI fonte. Então, pensando nisso, eu trouxe uma placa, está aqui comigo essa placa, né? De um televisor da Samsung. É uma placa fonte de um televisor da Samsung. Quando ela queima com raio, queima com alguma descarga, a primeira coisa que vai embora é o MOSFET, tá? MOSFET vai embora. Aqui tem um, aqui tem outro. Esses MOSFETs, eles queimam muito. Com raio, com descarga, eles queimam. Quando eles queimam, o fusível aqui, ó, queima também, tá? Queima. O fusível aqui queima. E aí o televisor faz o quê? Fica com o LED aceso? Não. Apaga total. Quando queima com raio e quando queima com descarga elétrica também. Que não seja por raio, mas sim na rede, alguma alteração num transformador da rede, alguma coisa assim, ela queima, tá? E para total. Pode ocorrer de dar uma descarga e queimar só o fusível? Olha, é um percentual bem baixo, mas pode ocorrer sim. De 100 você encontra 10 que queimou com o fusível. As outras 90 queimaram várias coisas, certo? Então, queima fusível, queima o MOSFET, queima, estoura capacitor de filtro aqui, ó, estoura muito quando é com raio, descarga elétrica, eles estouram, mas na parte da fonte primária, tá? Na parte secundária não estoura tanto não, porque aí já tem o trafo chopper da fonte, que ele, quando recebe a alimentação aqui, para sair do outro lado é baixa, né? A tensão é baixa. Por mais alta que saia, dificilmente vai estourar. Mas pode estourar? Pode sim. Mas estoura mais aqui na entrada. Então, danificou a placa? Conserta a placa. Troca os componentes danificados e conserta. Não, queimou com raio, estourou impresso, estourou CI por esse lado e não dá de consertar. Então troca. Sabe quanto custa uma placa dessa? O seu televisor custa mais de R$ 1.000. Uma placa dessa daqui custa R$ 150. Então troca a placa, não joga a TV fora, não dê ela porque acha que não presta mais, entendeu? Troque a placa, conserte o TV. Porque dinheiro não está fácil, né? A minha dica é para os técnicos e para os usuários. Os técnicos têm que pensar no usuário, têm que pensar no seu cliente. Um preço barato. Ele não vai cobrar de você, digamos que resolveu, trocou um capacitor e um FET, resolveu. Ele não vai te cobrar a placa. O técnico não vai lhe cobrar 150 de uma placa. O que ele vai lhe cobrar? A mão de obra, essa é justamente, tem que pagar, a mão de obra, e mais o MOSFET e o capacitor, que digamos dá aí uns R$ 30, então é a mão de obra e mais R$ 30 tem que pagar,
certo? Então, se você, digamos, pagou 100 de mão de obra e mais 30, ficou 130, certo? Se você fosse pagar a placa, seria 100 de mão de obra e mais 150 da placa, você ia pagar 250. Então, galera, se você tem um televisor queimado em casa, que não acende nada, não jogue fora antes de consultar. Tenha cuidado para não danificar o display, não triscar no display para quebrar, porque quando queima com raio, dificilmente vai queimar um display. Se você tem algumas por aí que queimou com raio e você não quer mais consertar, então me procura que eu compro elas, tá bom? Um grande abraço e até a próxima dica.